Boas-vindas. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na Lei 9.289 de 1996. É aquela lei que trata das custas judiciais na Justiça Federal, sabe? Temos como base uma pesquisa bem interessante da professora Ana Paula Gomes sobre o assunto. E a nossa ideia aqui é entender os pontos-chave. Quem paga, como paga, quando e, claro, quem tem isenção, né? Vamos começar então pelo básico mesmo. Quem é que banca os custos de um processo na esfera federal? Olha, a lei é clara nisso. A regra geral, né, é que quem perde a causa, a parte vencida, paga as custas e contribuições lá no final. E aí essa parte tem que reembolsar quem por acaso adiantou esses valores durante o processo. Entendi. Isso vale para a primeira e segunda instâncias da Justiça Federal? Sim, para ambas. Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Mas tem um detalhe importante. Se uma causa que seria de competência federal acaba tramitando na Justiça Estadual, Ah, tipo, por falta de vara federal no local. exatamente, pode acontecer. Nesse caso específico, as regras de custas que valem são as da legislação do Estado, tá? Não se aplica a Lei 9.289 federal. A estrutura que está sendo usada ali é a estadual, então segue a regra dela. Faz todo sentido. Onde o processo corre define a regra do jogo financeiro ali, certo? Ok, então sabemos quem geralmente paga. Mas e o como? Como é feito esse pagamento das custas federais? Tem um procedimento padrão? Tem sim, é bem definido para organizar a coisa. Usa-se um documento de arrecadação federal. O DARF. Esse mesmo, o DARF. E a orientação é pagar preferencialmente na Caixa Econômica Federal. Só se não tiver mesmo uma agência da Caixa na localidade é que o pagamento pode ser feito em outro banco oficial credenciado. Entendi. Para centralizar a arrecadação para a União, né? Isso facilita o controle. Certo. Agora, um ponto que sempre gera muita conversa: as isenções. A lei com certeza protege algumas partes, né? Quem são os isentos? Com certeza. As isenções são cruciais para o acesso à justiça não ser barrado pelo dinheiro. Os principais grupos isentos são, bom, primeiro, os entes públicos, a União, os estados, municípios, territórios federais, o Distrito Federal. E também as autarquias e fundações públicas ligadas a eles. Basicamente, o próprio poder público não paga custas para ele mesmo, né? Ok, o governo e suas entidades. Quem mais? Segundo, e isso é fundamental, são as pessoas que comprovam não ter recursos suficientes para pagar. Aqui entram os beneficiários da assistência judiciária gratuita, é a garantia de acesso para quem não tem condições. Essencial mesmo. Terceiro, o Ministério Público. Por conta da sua função institucional, né, de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais. Uhum. E por último, um grupo bem específico, os autores de certas ações de interesse coletivo. Ações coletivas. Quais, por exemplo? Pense em ação popular, ação civil pública e aquelas ações coletivas que estão lá no Código de Defesa do Consumidor, sabe? A ideia é incentivar que esses direitos, que são de muita gente, sejam defendidos sem o obstáculo das custas para o autor inicial. Interessante essa isenção para ações coletivas. Mas, peraí, e se não abre margem para qualquer um entrar com ação sem custo? Tem alguma trava? Tem sim, e é uma trava importante, a litigância de má-fé. Essa isenção para o autor da ação coletiva cai por terra se ficar comprovado no processo que ele agiu de má-fé. Agir de má-fé seria o que exatamente? O direito de ação. Entendido. É uma segurança para o sistema. Falando em segurança, a lei faz alguma conexão entre o pagamento das custas e outras garantias no processo? Tipo caução? Faz sim. Se tiver algum valor depositado como garantia, uma caução, uma fiança, a parte só pode levantar esse dinheiro depois de quitar as custas devidas no final. Funciona como mais uma forma de garantir que a União receba o que lhe é devido pelas custas. E para fechar o ciclo, o processo acabou, a pessoa foi condenada a pagar as custas, foi intimada para isso, mas não paga. E aí? O que acontece? Ah, não fica por isso mesmo, não. A lei dá um prazo, geralmente de 15 dias depois da intimação. Se a pessoa não pagar nesse prazo, a Secretaria do Juízo ou do Tribunal tem que tomar uma providência. Que seria? Ela comunica à Procuradoria da Fazenda Nacional, a PFN. Envia os dados da dívida, quem deve, quanto deve. E a PFN faz o que com isso? O objetivo é inscrever esse valor em dívida ativa da União, ou seja, aquela dívida de custas processuais vira uma dívida fiscal, como se fosse um imposto não pago. Nossa,
Aí a cobrança fica mais pesada, imagino. Bem mais. Pode levar a protesto, negativação do nome e até execução fiscal para buscar bens do devedor e quitar a dívida. Entendi. Então, resumindo nossa conversa aqui. Na Justiça Federal, a regra é o vencido pagar no final. O pagamento tem um caminho certo, via DARF na Caixa, preferencialmente. Isso. Existem isenções importantes. Entes públicos, quem prova não ter recursos, o MP, e autores de ações coletivas. Perfeito. E desde que não haja má-fé comprovada. Exato. E se não pagar depois de intimado, a coisa fica séria e pode virar dívida ativa da União. Perfeito, isso tudo, né, nos leva de volta àquela questão do equilíbrio. Se a gente pensar que o sistema isenta tantos atores, incluindo o próprio governo e os mais vulneráveis financeiramente, e que a cobrança dos que não pagam depende desse processo mais complexo da dívida ativa, fica a pergunta, né, como será que esse sistema se sustenta? Será que ele consegue mesmo equilibrar o acesso amplo à justiça com a necessidade de financiar a própria máquina judiciária federal? É um ponto interessante para a gente refletir sobre a eficiência desse modelo todo.